Olá, pessoas! Está iniciando mais um Hora da Verdade. Estivemos parados aí por um tempinho, mas voltamos com uma nova estrutura. Mas, apesar de tudo, apesar do novo elenco, é a mesma essência, a mesma linha política. Eu me chamo Ignis e eu sou aqui o seu apresentador. E a gente vai dar uma olhada aqui na mesa desse programa aqui, né? É um prazer estar apresentando e é um prazer a gente estar aqui trazendo um programa com o grandioso jornal A Verdade. E para você que não conhece ainda, a gente vai estar trazendo o jornal A Verdade, que é isso aqui que a gente vai estar debatendo nos programas a seguir. E esse jornal aqui, ele é primeiramente um noticiador. Ele vai estar trazendo pra gente o que acontece no cotidiano do povo brasileiro e o que acontece na vida dos trabalhadores daqui do Brasil e do mundo. Além disso, ele também é um agitador, então ele faz a gente se comover, a gente sentir aquele ódio de classe que faz a gente querer fazer uma mudança no mundo. Mas além disso, ele também é um organizador. Então esse jornal aqui, diferente dos jornais burgueses e da mídia burguesa, ele é um jornal que faz questão de te dizer que ele tem uma ideologia por trás, que ele tem uma linha política específica. E essa linha é o socialismo. Tanto é que esse jornal aqui é um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Então, a gente vai estar trazendo aqui também os nossos convidados aqui para a mesa de hoje. Então, eu queria chamar aqui o Cérlio Leal, apresentar o Cérlio Leal, né? Tá aí desde a fundação da Unidade Popular pelo Socialismo, tá aí na construção do partido, na legalização do partido, participou de um movimento estudantil, participou de um movimento sindical, tá aqui com a gente para debater um pouco sobre... Bom, daqui a pouco eu vou entrar sobre o que a gente vai tá debatendo, né? Mas primeiramente, com esse elenco aqui, a gente vai estar trazendo um pouco sobre as privatizações. Mais especificamente, a gente vai tratar sobre esse editorial aqui da edição 294, que é do A Verdade, né? Ricos querem privatizar água, escola, saúde e até as praias. Foi escrito pelo Rafael Freire, da redação nacional do jornal. E é um assunto bastante pertinente, né? Porque a gente está aí nos últimos 35 anos com inúmeras privatizações ao redor do Brasil. É uma onda de privatização que acontece desde do governo Collor, ali nos anos 90. Então a gente tem Collor, FHC. É uma moda que pegou aí no Brasil desde os anos 91, na verdade, e que continua até hoje. Então, mantendo-se sempre nesse argumento, né, de que privatizar vai ajudar o povo brasileiro, vai diminuir o custo do serviço, vai melhorar o serviço, etc. E hoje, com o último governo Bolsonaro, a gente teve 36% das nossas estatais privatizadas desde 2018 para cá. Mas então, Cérlio, a gente vai querer saber onde essas privatizações vão parar e quem ganha com esse tipo de venda. É de fato o povo brasileiro? Bom, Ig, primeiro agradecer a presença, né, a quem está nos assistindo hoje, saudar esse novo Hora da Verdade, um programa popular, alternativo, que tem como base, a que você já apresentou, o jornal A Verdade, um jornal construído por trabalhadores, por jovens, por mulheres, por movimentos sociais, construído por aqueles que realmente sofrem as mazelas do sistema capitalista. E tratando da sua pergunta, as privatizações servem fundamentalmente às grandes corporações, aos monopólios. Essa onda de privatização que teve na década de 80, 90 e que ressurgiu recentemente, essa onda ela tem a sua origem na teoria do neoliberalismo, na ideia de que era preciso existir o laissez-faire, o chamado liberalismo econômico, a gente deixar rolar a economia, o Estado sair de todas as atividades econômicas para que a economia se desenvolvesse. Essa era uma ideia que foi plantada principalmente pelos Estados Unidos e a Inglaterra, lá no Ronald Reagan e na Margaret Thatcher,
que impôs aos países subdesenvolvidos, aos países pobres, essa ideia. Quando eles, no passado, já tinham empresas estatais e o seu capitalismo era um capitalismo construído por empresas estatais. E aí essa onda de privatizações levou à entrega de dezenas, centenas de empresas, patrimônios do povo, patrimônio desses países e, no caso no nosso país, de imensas riquezas naturais. Por exemplo, o caso da CSN, que foi entregue de bandeja para os grandes grupos econômicos. O caso dos bancos estatais que foram vendidos a preço de banana. O caso da Companhia Vale do Rio Doce, o que é hoje a Vale. A Vale do Rio Doce é uma empresa que todos os anos ela inaugura um novo crime, ou seja, um crime ambiental, ou seja, um assassinato, como foi o caso lá de Brumadinho. Então, essa onda de privatizações e a ideia da privatização, ela serve a um pequeno grupo, um ínfimo grupo de pessoas, de grandes empresários, de monopólios, que utilizam recursos do Estado. A maior parte das vezes, eles pegam financiamento público, financiamento, por exemplo, no caso do Brasil, do BNDES, ou do Banco Interamericano, ou de grandes corporações bancárias estatais, para comprar as empresas, e utilizam o dinheiro público para comprar, e ao comprarem empresas que são subavaliadas, é importante lembrar que elas são reduzidas, elas são subavaliadas para serem vendidas, compra-se com o dinheiro público, e, depois disso, os serviços pioram, as tarifas são reajustadas, os produtos e os serviços acabam sendo prejudicados e a população acaba tendo que pagar mais caro, a população acaba, infelizmente, sendo refém dessas grandes empresas. Porque, diferentemente das empresas estatais, quando uma empresa estatal, há um controle maior da sociedade. Isso não significa dizer que as nossas empresas estatais, as antigas e as atuais, sejam empresas consideradas super, hiper, megas confiáveis. Isso porque a lógica do próprio Estado é e continuar sendo, e continuará enquanto houver capitalismo, da lógica de uma empresa estatal a serviço do grande capital. Então, o fato é que aquele pequeno setor da economia, aquela empresa, aquele ramo que está sob o controle do Estado, você pode ter uma inserção maior. O povo pode ter a possibilidade de questionar. Sendo a empresa privada, dificilmente isso ocorrerá. Então, as privatizações, elas, em resumo, servem necessariamente aos grupos que a adquirem, que compram. São consórcios que têm participação, na maior parte dos casos, de capital estrangeiro. São grandes capitalistas estrangeiros que vêm ao nosso país e eles chamam isso de investimento direto estrangeiro, IDE, mas na prática utilizam um recurso público para continuar lucrando, aumentando taxas, piorando o serviço, e a população acaba refém desses grandes grupos. Então, sobre essa questão que você falou do laissez-faire, é isso? Nem sei nem se falei certo, mas essa questão, pelo que eu entendi, é do discurso do Estado mínimo. Seria isso? É porque eu acho importante a gente pegar isso, porque é um discurso bastante perpetuado, principalmente, se eu não me engano, pelo Eduardo Leite. Acho que foi a última figura que eu vi perpetuando esse tipo de discurso, né? E que, se eu não me engano, o Rio Grande do Sul teve a sua indústria, a sua empresa responsável pela água, que era estatal, privatizada, acho que no meio do ano passado. E a gente teve, enfim, toda essa questão com a distribuição de água e o controle das enchentes, com as enchentes que tiveram hoje nesse estado, né? Então, eu queria saber de ti melhor sobre como que se dá, sobre o discurso político dessa questão do Estado mínimo, né? Porque, inclusive, acho que aqui em especial no Brasil, sempre que eu vi era de uma figura do Estado.
Exatamente. Bom, a primeira tarefa de quem tem interesse em adquirir uma empresa estatal e lucrar com isso é desacreditar aquela empresa estatal. Primeiro, se faz um discurso ideológico de que o problema da sociedade, o problema daquele serviço é a empresa estatal. Então, você cria uma imagem negativa. Você, inclusive, cria uma imagem de corrupção, por exemplo. Uma imagem que aquela empresa é corrupta. O Collor, uma das principais slogans, os principais slogans de campanha dele, qual era? Era o caçador de marajás. Era que ele queria diminuir os privilégios do Estado, porque o Estado tinha muitos privilégios. Existe privilégio no Estado, isso é um fato. A questão é você entregar essas empresas para o capital privado. Você retira o privilégio dos grandes capitalistas? A questão é essa. Você retira do poder da população de intervir na economia e dá esse poder aos grandes grupos econômicos. Simplesmente é isso. Então, esse é o discurso. Você primeiro desacredita. Ao fazer uma grande campanha de destruição da imagem das empresas, nós vimos recentemente isso com a Petrobras. A Petrobras viveu um profundo desgaste político no Brasil com a Operação Lava Jato. Qual era o objetivo? Privatizar a Petrobras ou aumentar a sua privatização, porque ela já estava e continua sendo privatizada. Então, você precisa desgastar a imagem da empresa, inclusive criando uma outra ideologia. Qual é? Que serviço público é ineficiente. Você tem desgaste da empresa ou de determinados setores e a ineficiência do poder público. Quando, na verdade, se a gente olhar bem de perto, a ineficiência está no setor privado. Quantas empresas que a gente adquire produtos e que não entregam os produtos na data correta, enganam, subornam. Então, essa ideia, ela é uma ideia plantada, ela é uma ideia construída com um objetivo político. Então, a primeira é essa tarefa. A segunda tarefa é você, de forma aí corrupta, você seleciona determinadas empresas, cria uma imagem de que aquela empresa está sendo vendida, leiloada, por um preço que é um preço justo, quando, na verdade, aquele é um valor manipulado. Você tem as empresas que a gente poderia chamar de avalistas, né? Elas fazem avalizam aquela empresa, fazem uma análise pormenorizada do balanço daquela empresa e da capacidade dela, dão nota, inclusive de crédito para aquela empresa, para se calcular o valor de mercado daquela empresa. Então, é o segundo golpe. Você cria uma imagem e depois cria o segundo golpe. Como avaliar aquela empresa ou aquele setor da economia? E aí você articula com um grupo político particular para poder privatizar a empresa. O terceiro é a empresa já leiloada e ela, com um compromisso que ela assumiu legalmente, ela descumpre. Por que ela descumpre? Porque o poder público ele não tem capacidade de, infelizmente, interferir com um maior vigor nos setores econômicos, né? Você tem a própria justiça, os próprios órgãos do consumidor, eles não conseguem, e as próprias agências reguladoras. Veja, as agências reguladoras foram criadas para monitorar os serviços. E se você olhar bem, quem indica os principais diretores das agências reguladoras, quem são? São as próprias empresas que foram privatizadas. Então você vê, é tudo construído, é toda uma estrutura construída para poder beneficiar aqueles grandes empresários. No caso mais recente que a gente teve da Sabesp, eu lembro que o Guilherme Cortez, que ele é deputado lá de São Paulo pelo PSOL, né? Ele
ele tinha pego, inclusive, a pesquisa de um desses avalistas, né, que tinham... Então, eles analisam, eles fazem uma análise, são analistas que são agências de crédito, são agências de créditos que avalizam o preço que o governo está apresentando. E aí eles tinham feito, tipo, uma pesquisa de umas 20 páginas, mais ou menos, só que essa pesquisa de 20 páginas custou, tipo assim, milhões de reais para serem feitas, entendeu? E ele estava falando que justamente até esse processo da avaliação pode correr com um dinheiro, assim, no mínimo questionável, sabe? Exatamente. Mas tinha outra questão que você também tinha dito, e que eu queria que você explicasse um pouco melhor, como é que a Unidade Popular vê esse processo da privatização. Porque eu sei que no programa da Unidade Popular tem falando sobre a reestatização, né? Inclusive. Então, é possível também esse processo da reestatização? Porque é um processo inédito. Isso é plenamente possível. O que nós precisamos é de força política. Porque esse mesmo movimento que aconteceu lá na década de 80, que se chamou de... o que nós continuamos chamando de neoliberalismo, ele foi um movimento que não existia. Se nós pegarmos e voltarmos lá para o final da Segunda Guerra Mundial, havia um outro movimento, que era o movimento do Estado de Bem-Estar Social, que era um movimento que o Estado deveria sim intervir na economia para melhorar a vida das pessoas. E não havia problema com isso. O problema é que havia uma contenção da lucratividade dessas empresas. O liberalismo econômico, ao ocorrer a privatização, isso aumenta e muito a lucratividade dessas empresas e enriquece muito rapidamente esses poderosos consórcios. Então a Unidade Popular entende que essa é uma história a partir da luta que existe entre as classes sociais. A privatização, as privatizações, as ondas de privatização, assim como o seu retorno ou a reestatização, elas são determinadas pelo grau de desenvolvimento da luta de classes. A luta entre os opressores e os oprimidos, entre os trabalhadores e os patrões, a luta entre as forças políticas que existem na sociedade é que determinam isso. Não é simplesmente a nossa vontade. Hoje, eles continuam passando a boiada, né? Como disse lá no governo Bolsonaro, o ministro do Meio Ambiente, eles continuam passando a boiada. Mas por quê? Porque há ainda uma força limitada dos trabalhadores. Entretanto, se a gente pensar bem, a privatização da Petrobras, por exemplo, não ocorreu por inteiro por conta da força da categoria petroleira. Há outras privatizações também por força dos próprios trabalhadores. Então, a mudança desse quadro de privatizações se dará a partir do momento que a classe trabalhadora, os trabalhadores, eles ampliarem o seu nível de organização, elevarem sua consciência e determinarem, agora não passa mais. Então, isso aí é um ponto fundamental. O segundo, para isso acontecer, que está profundamente ligado, é o papel dos partidos. Hoje, a Unidade Popular tem se destacado como sendo um partido que organiza os trabalhadores, que organiza o povo nessa luta. E não tem medo. Nós não temos medo de apresentar o partido como um partido que sim defende a socialização dos meios de produção. Nós somos um partido que luta pelo socialismo, que luta pela transformação radical da sociedade, para que os trabalhadores possam usufruir das suas riquezas, porque, de fato, tem uma parte da sociedade pequena que está lucrando com essas privatizações. Por outro lado, se os trabalhadores organizarem a economia, socializarem, reestatizarem, mas não de qualquer forma, nós defendemos a socialização e a reestatização das empresas estatais sobre um novo modelo de sociedade, em cima de um novo modelo. Qual o modelo? Na qual o governo é um governo revolucionário, um governo dos trabalhadores, e não um governo que serve aos empresários. Porque reestatizar as empresas, como afirmou na época da crise de 2008, eu me lembro bem, que o ex-presidente Lula, o atual presidente, hoje retornou à presidência,
Luiz Inácio Lula da Silva, à época disse, não tem problema, reestatiza e depois privatiza de novo, quando a crise atingiu diretamente as empresas estatais. E aí ele disse, não tem, as empresas privatizadas, desculpa, a crise atingiu e iria dar uma quebradeira geral nas empresas, ele disse, não, tudo bem, o governo ajuda, reestatiza, está tudo bem, e depois privatiza de novo. Então, esse é um modelo que o Estado capitalista ele organiza para beneficiar os grandes empresários. É um grande complô. Marx já dizia, lá no século XIX, que não passa, o governo não passa de um balcão de negócios dos grandes capitalistas. Então, é bem a segunda vez, né, que tu leva à luz essa questão, né? Então, tanto a questão do BNDES, quanto essa questão agora da fala do Lula, é isso? Acho que estatiza e privatiza de novo, demonstra, na verdade, que, apesar do discurso de Estado mínimo, há uma grande dependência do Estado, né, por parte da economia capitalista. Mas é isso. Eu queria denotar aqui uma importância, se tu puder aqui pegar para mim, que essa questão da privatização da Petrobras, da luta que está acontecendo aqui no Brasil pela soberania do nosso povo, a gente também está falando aqui na edição 296 do Jornal A Verdade, da primeira quinzena de agosto, e também sobre essa questão da luta dos trabalhadores contra as privatizações e as condições. A gente tem uma notícia aqui do Jave também, que provavelmente a gente vai estar botando na sua tela, de que as brigadas de venda, né, do Jornal A Verdade levaram operários do setor pesqueiro de Santa Catarina a realizarem greves. Então, a mobilização que a gente consegue ver, não só dos trabalhadores em si, mas também que até um jornal consegue fazer, né? Exatamente. É muito importante que as pessoas percebam, os trabalhadores, a juventude que está nos assistindo, que a única saída para a gente mudar a realidade é a nossa organização e a nossa luta. O Jornal A Verdade, ele tem um papel muito importante, porque ele leva a informação, ele leva a agitação política, como você afirmou no começo do programa, e ele também organiza, e ele aponta o caminho. Você veja como a imprensa é demagógica. Há uma luta ideológica na sociedade. Então os jornais, os grandes jornais, a mídia, ela difunde essa ideia de que não é um problema privatizar a Sabesp, não é um problema privatizar a Petrobras. Então eles têm um lado. Nós temos um lado. Então nós não temos esse medo de expor o lado que nós estamos defendendo. Nós precisamos defender esse lado. E não ter nenhum tipo de papa na língua, compromisso com um grande empresário. Nós não temos rabo preso, como aqui no Ceará nós falamos. Ninguém pega na nossa munheca, porque nós estamos na luta e convocamos as pessoas, convocamos os trabalhadores para defender os seus direitos. É nisso que a gente acredita. A pergunta que os trabalhadores têm que fazerem, nós, enquanto trabalhadores, vamos fazer quem constrói essa sociedade? Quem coloca a comida na mesa do trabalhador? Quem bota os ônibus para rodar? Quem coloca a gasolina? Quem constrói os prédios? Quem produz todos os equipamentos eletrônicos? Quem? São os trabalhadores. Eles que tudo constroem, mas não podem usufruir. E tem que viver à mercê desses grandes e poderosos monopólios e consórcios capitalistas que impõem tudo. São eles que impõem os preços, são eles que determinam a demanda, são eles que determinam inclusive quem é eleito, quem não é eleito durante a campanha. São eles que financiam essas campanhas, financiam os políticos. Para você ter uma ideia como essa situação é tão vergonhosa, como aconteceu a privatização do sistema de previdência lá em Belo Horizonte. Como o Banco Pactual, ele fez um verdadeiro... o BTG Pactual fez um verdadeiro... como é que eu digo? Saramandaia para poder privatizar a Previdência, para poder, inclusive, utilizar a dívida pública daquele município para cobrar juros. E, assim, eles querem privatizar tudo. E os bancos são um dos setores que mais lucram com as privatizações, porque dominam o centro financeiro dessas empresas. E, nesse caso,
em resumo, os trabalhadores podem e devem se organizar e têm condições, porque tem um poder na mão, o poder de construir tudo, e podem, ao se organizarem, ao lutarem, eles podem dar uma reviravolta e a gente conseguir construir uma sociedade na qual as empresas, essas grandes empresas, não pertençam a uma meia dúzia, mas a todos os trabalhadores. Então, pessoal, explicado então como que a UP vê essa questão das privatizações e a luta que ela pauta para o povo brasileiro e pelas reestatizações, a gente vai estar preparando aqui a nossa produção, né? Preparou aqui uma matéria com participação também de alguns camaradas militantes da Unidade Popular Ceará, a Suede e o Emanuel. Então, bora dar uma espiada. Nós somos um país que tem tudo para ser uma potência mundial, um país riquíssimo em recursos, e que nós temos uma população que passa fome, inclusive. Isso porque nós temos governantes comprometidos, na verdade, com o interesse estrangeiro, interesse do capital financeiro, interesse também das elites aqui, locais, que são elites que entregam o nosso patrimônio, né, e acabam sugando nessa entrega do que é nosso para empresas estrangeiras, muitas vezes, a sua parcela que deveria ser do povo, né? Então, quando a gente fala de reestatização, nós estamos, na verdade, falando de que o povo tem que se apropriar do que é seu. Gerir os seus recursos, os recursos que pertencem à nação, em desenvolvimento das condições de vida do trabalhador e para desenvolver nosso país, para que ele possa realmente se tornar a potência que ele pode ser, né? Uma potência vivendo em harmonia com os países da América Latina, com os nossos países vizinhos, né? Sem explorar da mesma forma que somos explorados, né, esses outros países, e assim nós termos aí o grau de desenvolvimento que nós merecemos, que o nosso povo precisa e deve de imediato para sair da miséria e ter as condições que ele merece, que necessita de momento. Vai avançar a unidade popular, vai avançar, vai avançar a unidade popular. Nosso partido vem travando uma luta, né, pela melhoria da iluminação pública e pela reestatização da Enel, né, que é uma empresa que já foi estatal, que foi privatizada e que tem um serviço terrível. Todo mundo reclama, a própria burguesia reclama, nem a burguesia aguenta a Enel. E é um serviço caro, é um serviço porco. Na iluminação, várias ruas escuras, várias ruas perigosas. A gente sabe que o problema da violência é um problema muito sério. E essa questão da iluminação, a má iluminação, aumenta essa questão da violência na cidade. Então a luta pela reestatização da Enel, colocar a Enel nas mãos do povo e ter uma iluminação pública digna, de qualidade, também é outra bandeira fundamental na nossa luta. Além de fortalecer a participação popular, companheiros e companheiras. A unidade popular, ela defende o poder popular, né? Muito obrigado e boa tarde, tá? Opa, boa tarde, tudo bom? Eu me chamo Suede, eu sou da Unidade Popular e nós estamos com um abaixo-assinado pela reestatização da Enel, que a Coelce foi privatizada em 98 e desde que foi privatizada eles prometeram que ia melhorar o serviço e baratear, mas na verdade piorou o serviço e está mais caro. Só quem diz como é que vai ser distribuída energia no Ceará hoje são os ricos e a gente só recebe a conta de luz no final cara e por um serviço ruim, né? O serviço é ruim e a conta é cara. Então a gente está nessa luta para reestatizar a Enel. Mas qual é o objetivo? A gente quer... Não, eu estou dizendo o teu órgão. Sim, eu sou da Unidade Popular. É? A gente é um partido político novo que a gente quer fazer política não só na eleição, mas também fazendo luta no dia a dia das pessoas. Ok. E também nós queremos melhorar a iluminação pública e diminuir a taxa da conta. Na conta de luz vem uma taxa de iluminação. Aumenta o valor da conta, mas a iluminação é ruim. Então a gente quer que ela seja reduzida. Cai uma chuva, cai a luz e a gente tem que pagar caro mesmo assim. Atrasou um mês, eles já vêm e cortam. E eles podem dever bilhões e o governo perdoa. Ou seja, só quem está perdendo nisso é a gente, né? Que a gente acha que essa política que o candidato só aparece 2 em 2 anos, o partido só aparece 2 em 2 anos para pedir voto, não é a política que o povo precisa. A gente precisa de pessoas atuantes que estejam no dia a dia realmente reivindicando o que é importante para os trabalhadores.
E olha, gente, depois desse VT maravilhoso, a gente vai retornar aqui para o nosso debate. E Serley, eu queria entender um pouco melhor como que a UP pretende mudar toda essa situação politicamente. Bom, a Unidade Popular, enquanto organização de massas, dos trabalhadores, a gente luta de diversas formas. A primeira é a resistência. Nós continuaremos resistindo, como nós temos feito, às privatizações. Fizemos isso lá em São Paulo, com as prisões de camaradas, com a ocupação da Assembleia Legislativa, quando o Tarcísio levou a tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo, e nós tivemos que enfrentar, defendendo o direito do povo de São Paulo de ter a Sabesp como uma empresa pública. Estamos fazendo no Ceará uma campanha, como vocês viram aí no VT, uma campanha pela reestatização da Enel, convocando os movimentos sociais a apoiarem essa luta. Então é uma luta de resistência, é uma luta que nós pretendemos mobilizar a sociedade. A segunda tarefa é organizar o próprio partido, porque para mudar essa realidade nós precisamos ter uma grande inserção junto à classe trabalhadora. Essas ideias, elas precisam penetrar na massa dos trabalhadores. O povo precisa acreditar que sim, é possível nós construirmos uma sociedade sem privatizações. Então essa também é uma tarefa, é crescer o partido, é organizar mais núcleos da Unidade Popular, é participar, como nós vamos participar agora nesse próximo período das eleições, do processo eleitoral, sem abrir mão do nosso programa, colocando isso em pauta também. Nós vamos colocar essa como uma questão central da nossa campanha, da campanha da Unidade Popular. E terceiro, o mais importante, é defendendo o socialismo, é não abrindo mão da nossa ideologia, da nossa condição de revolucionários, da tarefa que nos cabe, porque no futuro é isso que nos resta. O que resta aos trabalhadores é uma sociedade verdadeiramente justa, solidária, uma sociedade socialista. É o que nós pretendemos, porque se a gente não conseguir mudar essa correlação de forças e construir um Estado diferente, um Estado proletário, um Estado a serviço de fato dos trabalhadores, um Estado dirigido pelos próprios trabalhadores, se a gente não conseguir fazer isso, o que é que ocorre? Você, de certa forma, conquista ali, resiste, conquista às vezes ou impede a privatização, conquista uma vitória momentânea, mas aí vem o governo, vem um outro governo e consegue, com um aparato judicial, com um aparato militar ainda mais forte, consegue fazer aquela privatização. Então é preciso resistir, é preciso organizar, mas é preciso também revolucionar a sociedade, e a UP defende, para acabar com as privatizações, nós defendemos um projeto de país, um projeto de transformação radical da sociedade, e ela se chama Sociedade Socialista. Olha, muito bom. E em seguida a gente vai estar mostrando aqui na sua tela um pouco das redes sociais da Unidade Popular, principalmente do Instagram. Então aqui a gente vai ter uma página recheada de fotos, vídeos das manifestações e das lutas que a Unidade Popular e o partido está pautando, tanto no Ceará quanto no resto do país. E a gente vai ter aqui principalmente o gostinho da linha política da Unidade Popular, né? Como que esse partido vê a política para o Estado e para o povo cearense, para o povo brasileiro. Em 1998, a antiga Companhia Energética do Ceará, a Coelce, foi privatizada. Eles nos prometiam que essa privatização melhoraria o serviço, tornaria as tarifas mais baratas e expandiria a rede. Não foi o que aconteceu. O que nós vimos foi uma piora substancial no serviço, demissões de funcionários da empresa e tarifas mais caras. Agora, quase 30 anos depois, se discute
O que fazer na distribuição de energia no Ceará? Nós da UP acreditamos que a reestatização da distribuição de energia, ou seja, a reestatização da Enel é o caminho. E estamos numa campanha na região metropolitana de Fortaleza de abaixo-assinado e denúncia sobre a questão da iluminação pública e do péssimo serviço prestado pela Enel. A UP é pela reestatização da Enel. E a gente vai encerrando aqui o Renomado, a nossa primeira edição do Renovado, A Hora da Verdade. E eu gostaria de agradecer a presença do nosso convidado aqui da noite, o Cérlio Leal, representando a Unidade Popular. E olha, é muito importante a gente estar falando, inclusive, do bloqueio que a Unidade Popular sofre nos meios de comunicação, principalmente durante o processo da eleição. A gente vai, se você se interessar, você pode ficar aí até os pós-créditos, que a gente vai liberar aí uma pequena matéria com o Léo Pérez, o presidente nacional da Unidade Popular, falando um pouco sobre essa cláusula de barreira, tá? Mas olha, para mudarmos a realidade das privatizações, do modo de produção brasileiro, uma mudança fundamental na forma política do nosso país precisa acontecer. E alguns mentem para o povo, vão dizer que isso acontece com politicagens, com acordos lá do parlamento, no Senado. Vão dizer que isso vai ser feito com concessões, com eleições, com voto, somente. Mas a UP está aqui para trazer a verdade para o brasileiro. E fica claro aqui que a única esperança para o povo é uma revolução no Brasil. É preciso que o Brasil faça uma revolução socialista, e somente assim a gente vai conseguir ser livre. Por isso, inclusive, a gente também vai estar chamando vocês, convocando para uma plenária ao socialismo que vai acontecer aqui em Fortaleza, no Ceará, lá na Casa da Mulher, Casa de Referência da Mulher Trabalhadora Preta Simoa, às 16 horas do dia 15 de agosto. Dia 15 de agosto. Vai acontecer uma plenária ao socialismo com a temática das privatizações, temática da venda do bem do povo, né? E como impedir isso. Então, é isso, pessoal. Se você aí ainda acredita que Revolução Brasileira é uma utopia, que é uma fantasia, um sonho real, eu te convido a conhecer melhor a Unidade Popular e também o Jornal A Verdade, né? Que está aí saindo toda quinzena, de 15 em 15 dias, para informar, para agitar e para organizar o trabalhador brasileiro e os povos brasileiros, tá bom? Muito obrigado, pessoal, tudo de bom e até o próximo A Hora da Verdade. E adquira também a sua literatura de partido por meio das edições Manuel Lisboa. Os últimos 2 lançamentos, o Ministro Che Guevara e Lenin, Sua Vida e Sua Obra. Ministro Che Guevara falando sobre um testemunho de um colaborador dentro do Ministério da Indústria do Governo Popular de Cuba, o Tiso, que morou aqui no Brasil até o fim de sua vida, e de um dos maiores renomados comunistas do mundo, o Che Guevara. E o outro falando por meio de cartas, por meio de escrituras, manuscritos e outros testemunhos também, a vida e a obra do Lenin, responsável hoje pelo que chamamos de marxismo-leninismo. E é isso, se você quiser fazer como o gatinho do vídeo, adquira já o seu Jornal A Verdade e as suas edições Manuel Lisboa. Então, 887 milhões para os golpistas e 3 milhões para o povo. E essa é a diferença, uma das diferenças, sem contar que nós não temos tempo de TV, de rádio. E ainda fica a critério das emissoras, que os donos são bilionários, se convidam ou não ao P, e elas, em sua maioria, não convidam. Então eu respondo com a seguinte questão: que democracia é essa que efetivamente só os partidos dos ricos, e o que isso está provocando? Que as campanhas ficam cada dia mais caras, que as oligarquias, que os grupos, aquelas famílias ricas que já
mandam e desmandam na política há muito tempo permaneçam e se perpetuem. E nós precisamos lutar para acabar. O nome disso é uma tal de cláusula de barreira e nós temos que acabar com ela.